Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Janaína de História. Hoje nós teremos aula sobre a colonização espanhola na América com a professora Luíse. Olá, professora Luíse. Olá, professora Janaína, tudo bem? Tudo bem? Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Luíse Coutinho e a aula de hoje, como a professora Janaína disse, será sobre a colonização espanhola na América, encerrando o ciclo de aulas da habilidade que eu vou apresentar para vocês agora, aí na tela. Olha só. Então, a gente já está trabalhando há 3 aulas esta habilidade que é estabelecer as relações entre as formas de colonizações portuguesa, espanhola e inglesa, identificando semelhanças e diferenças. Então, nós já vimos como foi o processo aí da ocupação do território americano por portugueses, espanhóis e ingleses. Nós já vimos o sistema de administração e exploração de Portugal nas suas terras coloniais, que correspondem ao Brasil atualmente. E agora a gente vai apresentar o processo de exploração e as diferentes formas de administração colonial na América Espanhola entre os séculos XVI e XVIII. Certo? Vamos começar analisando 2 imagens que vocês têm no caderno do aluno, volume 2 da segunda série do ensino médio, para a gente problematizar um pouquinho a respeito das civilizações chamadas aí de pré-colombianas, né? Incas, astecas, maias. Olha essa imagem aí. O que essas imagens podem sugerir sobre a vida dos povos americanos antes da chegada dos espanhóis? Então, vocês estão vendo à esquerda a cidade de Machu Picchu, que é um importante patrimônio, né, histórico e cultural da humanidade, né? Mostra essa cidade que foi construída aí no Peru. A gente já nota uma certa tecnologia arquitetônica, né? E olha a imagem da direita, que é, na verdade, uma reprodução gráfica do que seria o mercado asteca, né? Olha a complexidade, né? A quantidade de pessoas, os gêneros que estão sendo comercializados ali, né? Parece uma 25 de março, uma coisa grandiosa, e vocês vejam lá atrás que tem uma grande construção ao fundo da imagem, né, que era uma construção asteca. Veja, né, antes da chegada dos espanhóis. Então, o que a gente consegue levantar de informação a partir daí? Que não eram civilizações que estavam num sistema de vida muito rudimentar. Pelo contrário, eles já se encontravam num estágio civilizatório avançado, né, professora? Perfeitamente. Cerca aí de 100 milhões de povos indígenas habitavam a América antes da chegada dos europeus, e entre eles os incas, maias e astecas possuíam até técnicas bastante importantes de agricultura, e técnicas essas que foram muitas vezes usadas aí pelos próprios europeus, né? Exatamente, não só técnicas, como formas de exploração também, como a encomienda que a gente vai ver daqui a pouco, que os incas já utilizavam na exploração entre eles ali, porque já existia divisão do trabalho, já existia hierarquia social, já existia classes exploradas, né, dentro das sociedades inca e asteca, e que depois os espanhóis continuaram reproduzindo esse modelo, né, dessa vez sendo eles ali os dominantes dentro do território. Então, não era como, por exemplo, no Brasil, como nós vimos na aula anterior, né, professora, que os indígenas viviam numa forma mais simples, né? Uma coisa assim meio neolítica, né? Aldeias. Não, aqui já é um estágio civilizatório mais avançado, tá? Então, olha só, a gente vai retomar um pouquinho os sistemas, a ocupação dos territórios, aí pegando o exemplo do território mexicano lá com os astecas e depois o território mais ao sul dos incas, né? A gente já viu isso em aulas anteriores e a gente vai retomar. Então, olha só, a ocupação, né, dos astecas foi promovida por Hernán Cortés, que era um oficial espanhol. Ele domina, né, esse território asteca, a princípio, com uma tropa de 500 soldados. A gente comentou isso, né, professora Janaína? Sim, perfeito. Que eles se aproveitaram daquele estranhamento inicial, aquele choque de cultura, né, e também se aproveitaram de algumas questões políticas internas. Os astecas já
trabalhavam ali com a questão de explorar povos dominados, e tudo isso, como eu disse anteriormente, foi aproveitado pelos colonizadores no sentido de dominá-los. Então houve aquela primeira relação ali entre Hernán Cortés, com a Malinche. Isso que eu ia lembrar agora, que nós contamos a história da Malinche, né? Que ela foi um presente de Montezuma para Hernán Cortés. Entre várias moças, ele recebe a Malinche, e ela é uma índia que ela é poliglota, e ela aprende a falar o espanhol. Então isso dá uma enorme vantagem para o Hernán Cortés, porque ele acaba tendo a Malinche aí como uma informante, alguém que traz informações para ele, e também o ensina a falar com as outras tribos que estão ali ao redor, né, outras sociedades. Exatamente, inclusive tribos inimigas de Montezuma, inimigas dos astecas, que o Hernán Cortés consegue mobilizar ao seu favor, até que chega o momento em que ele domina de uma forma mais contundente o território asteca. Tá? Com os incas também foi um processo muito parecido, só retomando ali mais uma vez, né? O Francisco Pizarro era o espanhol que sequestra o imperador Atahualpa, exige como resgate ouro, esse resgate é pago, e mesmo assim o Atahualpa é assassinado, né? E o Atahualpa já estava em conflito antes da chegada do Pizarro com o próprio irmão, né, o Huáscar, pelo domínio ali dos incas. E o Pizarro, claro, se aproveita dessa rivalidade para também angariar apoio para ele contra, né, o Atahualpa e dominar a região ali dos incas. Então, mais uma vez retomando aí para vocês que a dominação dos espanhóis sobre as civilizações americanas foi muito violenta, né, com uma má-fé ali sendo exercida no sentido de se aproveitar desse estranhamento, né, de se aproveitar de certas relações internas ali para fazer uma dominação mais contundente. Agora, a partir do momento em que os espanhóis já dominaram essas civilizações, quais foram os modelos aí de exploração do trabalho, de exploração do território e da administração desse território em termos políticos que foram adotados aí pela coroa espanhola na América? É isso que a gente vai começar a conhecer agora. Então, olha só, gente, na tela para vocês aí. Outra coisa que nós também já pincelamos anteriormente, mas que tem a ver aí com a questão da exploração do trabalho. Nós temos algumas formas de exploração aí. A primeira delas é a mita. A mita é o trabalho indígena obrigatório durante 4 meses do ano. Essa mita já era praticada pelos incas, né? Algumas tribos já tinham trabalho compulsório durante 4 ou 5 meses do ano, né? Em troca eles recebiam baixos salários, às vezes esse salário era pago em metal, né? Lembrando que esses territórios eram ricos em ouro e prata, né? E uma parte era paga em alimentos, mas era assim uma situação bem precária, praticada entre os incas e depois adotada também pelos espanhóis contra os indígenas. É uma escravidão disfarçada, É uma escravidão disfarçada, né? Olha a encomienda, né? A encomienda, tem o encomiendeiro, que é um colono espanhol, que tem o direito de explorar a mão de obra indígena, devendo pagar tributos à metrópole. Ou seja, eu chego aqui, já temos os indígenas, eu escravizo esses indígenas e pago uma espécie de aluguel por esses indígenas à coroa espanhola, porque a coroa espanhola entende que as populações também são monopólios da coroa, são propriedades, né? E o colono tem o direito de usar e pagar uma espécie de aluguel por essa mão de obra. Então veja também aí de novo uma situação que caracteriza uma escravidão aí, né? E onde era aproveitada essa mão de obra? Né? A questão da mita também tinha a ver ali na questão da atividade da agricultura, mas principalmente, tanto na mita como na encomienda, a questão da mineração, tá? A atividade econômica principal, mão de obra indígena com os mitaios, né? Por isso mita, e a função deles era extrair o ouro da mina, fundição do ouro, a qual eles estavam submetidos a altíssimas temperaturas, ou seja, era um trabalho, inclusive, perigoso, tanto da mineração como da fundição, né? E depois o transporte do ouro, feito de uma forma aí muito exploradora, né? Basicamente tirando aí o direito da liberdade desse indígena e também não oferecendo um pagamento digno. Aliás, pagamento nenhum praticamente. Muitos indígenas morriam, né, nesse processo aí.
Nós tá? temos também a questão da catequização, né, professora Luíse? Exatamente. Que esses índios, eles eram catequizados para serem utilizados aí no trabalho das minas. Era uma espécie de condição que também a coroa portuguesa dava para a coroa espanhola dava para o encomendeiro, né? Falou assim, olha, você tem o direito de explorar a mão de obra que está aí, mas você tem que dar uma compensação para esse indígena. E a compensação era a catequização, né? Transformar o índio em um cristão católico. Muitos encomendeiros nem faziam essa parte da catequização, né? Exploravam e não ofereciam isso. E mesmo que oferecessem, isso não é uma vantagem para o indígena. Zero vantagem, né? E está sendo aculturado, na verdade. Então, mais uma violência que a gente detecta aí nessa relação entre espanhol e indígena, tá? Vamos prosseguir aí. As atividades econômicas principais lá em Portugal, né, na coroa portuguesa aqui no Brasil, a gente viu que, em primeiro lugar, eles exploraram ali o pau-brasil, depois eles optaram pela cana-de-açúcar, produzida no sistema plantation, né, que é o tripé ali, grande propriedade, monocultura e mão de obra escravizada com o negro africano. E na coroa espanhola, né, nas colônias espanholas, quais foram aí as principais atividades? Dá uma olhadinha na tela. Então, olha só, a agropecuária, né? O sistema deles é a hacienda, é uma espécie de modelo um pouco parecido com plantation, tá? Só que ao invés de ter monocultura, ou seja, o cultivo de uma coisa só, nós temos o contrário, a policultura. Então, na hacienda, nós temos a grande propriedade rural, vários produtos nativos, principalmente, como o milho, a batata, né? Outras culturas introduzidas que não são de produtos nativos, como a cana-de-açúcar, o tabaco e o cacau. A cana-de-açúcar, o tabaco e o cacau já estão no sistema plantation, tá? Porque exige-se a monocultura para esses cultivos, porque a utilização do solo é mais, vamos dizer, agressiva, vamos dizer assim, são gêneros que absorvem mais, né? Inclusive o plantio do tabaco é extremamente invasivo ali na questão da preservação do solo e da natureza, né? Então, é difícil coexistir esses cultivos com outros produtos, tá? Então, a hacienda era esses gêneros agrícolas nativos e o plantation para essas culturas introduzidas como a cana-de-açúcar, certo? Continuando lá, a manufatura também era praticada aqui, que eles chamavam de obraje, né? A manufatura é produção de artigos, né? Manufatura vem de fazer com as mãos, né? Não é um artesanato, porque o artesanato a pessoa produz sozinha. Aqui a gente já tem uma espécie de linha de produção, mas nós não temos maquinários, né, para se produzir as coisas. Então, elas são feitas à mão, mas em larga escala. Então, são os artigos de lã, como ponchos e chales, dedicadas ao mercado interno. E nós tínhamos aí em menor importância o artesanato produzido nas corporações de ofício, mas aí com mão de obra livre, né? Então, provavelmente era um colono espanhol que praticava, ou um criollo, né, que já é o americano descendente de espanhóis. Então, não era uma mão de obra explorada, era mão de obra livre, certo? E o comércio também, que gerava lucros à colônia, à metrópole espanhola, né? Controlado pela casa de contratação. Então, a casa de contratação, a gente consegue compará-la ao pacto colonial que nós vimos na aula anterior, tá? Então, o que eles fazem aí nessa questão da casa de contratação? Vai aparecer um esqueminha aí para vocês na tela, tá? Então, olha só, a primeira premissa da casa de contratação é que os produtos da colônia entram e saem por portos controlados, tá? Na Espanha, é apenas um porto que recebe essas mercadorias, que é o Porto de Sevilha. Sendo tudo centralizado em um porto só, você consegue garantir a tributação desses produtos, né, o pagamento de impostos, o lucro, porque está tudo centralizado num só porto e o controle fica mais facilitado. E as mercadorias que vão para a colônia também estão aí distribuídas em 3 portos específicos, de Veracruz, no México, Cartagena, na Colômbia, e Havana, em Cuba. Não se pode circular mercadorias entre colônia e metrópole por outros portos. Isso caracterizaria contrabando, porque é nesses portos que a metrópole espanhola, vai conseguir fazer o controle tributário das mercadorias, certo? Lembra lá do pacto colonial com Portugal em relação ao Brasil, né?
os produtos saem da colônia de graça e os produtos que vêm da metrópole entram, né, sendo cobrados aí na colônia. Aqui é o mesmo esquema e para garantir, né, que não vai ter nenhum tipo de contrabando, né, que as mercadorias não vão entrar por outros locais, sendo que a metrópole pode perder o controle, eles centralizam tudo nesses 4 portos aí. Tá? Até porque o território era muito maior, né? Então não dava para centralizar também na América em um porto só, mas escolhe-se 3 para garantir o controle dessa circulação de mercadorias, certo? Vamos para a nossa primeira interação no chat, né? Olha só, gente, leio com atenção esse exercício que vai aparecer aí, certo? Vamos ver se vocês estão prestando atenção na aula. Então, olha só. Considerando o uso da mão de obra indígena e do negro africano escravizado, assinale a alternativa que corresponde aos respectivos sistemas de exploração econômica adotados na América Espanhola. Então, na perspectiva da utilização da mão de obra, vocês vão apontar qual utilizava a mão de obra indígena e qual utilizava a mão de obra do negro africano escravizado, certo? Daqui um minutinho a gente volta. Primeiramente, agradecendo o professor José, que respondeu a alternativa C. Obrigada, professor José, pela participação e colaboração conosco. Bom, professora Luíse, a maioria dos alunos estão com a alternativa A. Está correto? Vamos ver, aí vai aparecer na tela a resposta correta. A alternativa correta é a alternativa C. Vamos lembrar que o exercício está pedindo para considerar o uso da mão de obra, tá? Então, vocês têm que assinalar a alternativa que corresponde. Qual desses sistemas utiliza a mão de obra indígena e qual utiliza a mão de obra do negro africano? Então, a gente sabe que o plantation está baseado na monocultura, grande propriedade e utilização de mão de obra escravizada do negro africano. Se povoada, que ela tivesse centro administrativo, que ela fosse protegida de invasões, tudo isso por conta, né, ali nas costas do capitão donatário. O adelantado era mais ou menos esse mesmo esquema, mas como nós vimos nas imagens lá no inicinho da aula, a coisa foi mais fácil para esses adelantados aí da Espanha, porque as civilizações americanas, né, os incas, os astecas, eles já estavam no estágio civilizatório avançado, já tinham um povoamento expressivo, né? Então essas funções ficaram assim, não precisa a gente cuidar disso, isso já está resolvido, a gente já chegou com a coisa pronta, né? Mas o que previa aí a questão dos adelantados também? A questão da economia, né? Tem que fazer o território dar lucro. Como eles encontraram ouro e prata, né? Chegou um momento que o rei da Espanha pensou bem e falou assim, olha, não dá para deixar o controle dessas riquezas, como ouro e prata, nas mãos dos adelantados, que vai que eles desviem alguma coisa, né? É uma riqueza muito importante para a gente deixar na mão de terceiros. Então, rei da Espanha quer cuidar disso o mais pessoalmente possível, né? Vamos dizer assim. Então, vamos mudar o sistema, vamos tirar essa questão dos adelantados aí, até porque eles constataram depois que tinha muito mais ouro e prata do que eles poderiam imaginar, né? Então, vamos substituir o sistema dos adelantados pelo sistema dos vice-reinos. Então, olha lá na tela. Os vice-reinos anulam as concessões aos adelantados, tá? Então, eles não têm mais aquela autonomia de ir administrando o território, né? Dessa vez, o território vai ser dividido em vice-reinos, tá? E algumas províncias. Esses reinos que são Nova Espanha, Peru, Nova Granada e Rio da Prata eram justamente vice-reinos que existiam a maior quantidade de riquezas, né? Então eram territórios de extrema importância que a coroa espanhola gostaria de exercer um poder mais contundente, certo? Então por isso eles dividiram nesses vice-reinos. As partes que não eram tão interessantes assim eram meras províncias, tá? E dentro dos vice-reinos existia uma administração política, existiam alguns órgãos, né, políticos ali para poder garantir a aplicação das leis, a tributação, que eram os cabildos e os ajuntamentos. Então, olha lá.
Os cabildos ou ajuntamentos, dependendo da região, tinha um nome diferente, eram câmaras municipais, né, que garantiam a administração, né, recolhimento de impostos, aplicação de leis e também a segurança local. Então, acabou se descentralizando o poder político nas colônias espanholas, porque cada vice-reino tinha lá o vice-rei, né, e o poder era exercido de uma forma local, e esses vice-reinos já respondiam diretamente à coroa espanhola, diferentemente da colônia portuguesa, onde nós tínhamos primeiro as capitanias hereditárias, que a princípio a ideia é que elas fossem autônomas de uma certa forma. Como elas não deram certo, substituiu-se pelo governo geral. As capitanias obedeciam ao governo geral, que era um só, né? E esse um governador geral respondia ao rei de Portugal. Então, aqui houve uma centralização. E essa centralização tem tudo a ver depois com a composição do território, né, professora Janaína? Perfeitamente. Inclusive, os cabildos participava dos cabildos aquela elite, né, colonial, que eram os criollos, né, somente eles poderiam participar. Então, tanto a segurança das colônias quanto a distribuição e logística de tudo que era explorado das colônias estava sempre na mão das elites, né? Exatamente. Inclusive, até a participação dos criollos foi um pouco posterior, porque no começo era só os chapetones, que a gente já vai explicar, acho que é agora, né? É isso aí. Agora a gente vai ver como é que estava a composição da sociedade colonial espanhola. Dá uma olhadinha aí na tela. Então, olha só, em primeiro lugar, lá no topo da pirâmide, né, detentores de privilégios e direitos, nós temos os chapetones. Os chapetones são espanhóis, pessoas nascidas na Espanha, que moram na colônia. Então, um vice-rei vai ser um chapetone, né? As pessoas que administram os ajuntamentos, os cabildos também eram chapetones. Só depois de um tempo que começaram a ser os criollos, né? Então, eles detinham os privilégios, eles ocupavam os cargos políticos, eles administravam as riquezas, é o grupo que tem o privilégio. Depois nós temos os criollos. Os criollos são americanos, descendentes de espanhóis. Então, meus pais são espanhóis, eu nasci na América. Então, eu sou um criollo, e depois vai criando uma geração de criollos aí, né? Temos criollos muito famosos, né? Simão Bolívar, por exemplo, é um criollo. Né? Os libertadores da América todos ali eram, né, criollos, ou seja, pessoas descendentes de espanhóis, mas nascidos na América. O simples fato de não nascer em território espanhol, em território metropolitano, já, né, faz com que eles não tenham tanto espaço na sociedade quanto os chapetones. Tanto é que a luta por direitos, nem digo direitos, né? A luta para ter a garantia de privilégios, de poder ocupar poder político dos criollos, acabou gerando os processos de independência dessas colônias, né? Os criollos queriam a participação deles, queriam a parte deles na administração da colônia, né? E aí eles perceberam que eles só conseguiriam ter um protagonismo ali se eles se tornassem independentes, ou seja, se eles se separassem da coroa espanhola. Aí motivou-se todo o processo de independência, mas a gente também vai, né, parar por aqui. Spoiler. Então a gente vai dar spoiler de outras aulas, tá? Esses criollos, eles até fazem parte de uma elite que foi estudar na Europa, então eles vêm com uma série de informações sobre o movimento iluminista. Perfeitamente, exatamente. Então são pessoas que, né, têm ali uma certa posição social, né? Eles não tinham tanta participação política, mas eles não eram pobres, nem exatamente injustiçados. A gente não pode dizer isso dos criollos, né? Eles tinham ali um certo espaço, um certo status social, né? Aliás, falando em status social, essa sociedade é muito estamental e a mobilidade é restrita, né? É muito difícil um criollo ter os mesmos privilégios de um chapetone, né? E isso foi questão aí de lutas depois, né, posteriormente. E se você é do grupo dos mestiços, dos negros escravizados e dos indígenas, aí que sua vida fica complicada, né? Então, os mestiços a gente tem chapetone, que casou com criollo, chapetone, que teve filho com
negros ou com indígenas, tem de tudo. Não né? vieram muitas mulheres espanholas para a América, né? Então, a colonização da América Espanhola era muito mais comum que os europeus se unissem ali com índias, depois com as africanas, mas muito mais com autoridades indígenas, né? Com algumas princesas indígenas. A gente tem até a história da Pocahontas, né? Que remonta a esse período. Então, nós temos os mestiços, que não têm privilégio nenhum. Nenhum, também mão de obra explorada, né? Muitos trabalhavam em situações degradantes e recebiam pouco pelo trabalho. Os negros escravizados vêm no sistema ali de tráfico negreiro, igual aos negros que vieram para o Brasil, né? E os indígenas, que são os nativos, que a gente já viu aí no começo da nossa aula quais eram as condições, né? Escravizados, submetidos à mita, encomienda e outras, né, formas de degradação aí da dignidade humana desses indígenas, certo? Então, olha só, mais uma interação, dessa vez com o exercício do Enem. Então, você, estudante da segunda série, que é o famoso treineiro, né, do Enem, porque o aluno da segunda série já pode fazer a prova a título de experiência, né? Fiquem ligados aí, a gente já vai trazer essa experiência para vocês irem se familiarizando. Então, olha o exercício aí na tela. Então, o exercício está pedindo o seguinte: tendo em vista as características citadas, né, ou seja, tudo que a gente estudou até agora na aula de hoje, conclui-se que a América Espanhola colonial começou como uma sociedade. Qual que é a característica principal dessa América Espanhola aí? Identifique, coloque a letrinha correspondente à alternativa no nosso chat. Daqui a 1 minuto a gente volta. Temos muitos estudantes utilizando a sua atitude historiadora. Quero agradecer a Pro Marta Costa, ela está elogiando a aula, professora Luíse. Muito obrigada, Pro. Obrigada. E, assim, em relação aos alunos, aos nossos estudantes, estão divididos, tá? Eles estão entre aí a letra D e a letra B. Qual seria a resposta correta, professora? Entre B e D, é isso? B e D. Vamos olhar aí na tela, que vai aparecer agora para vocês a resposta correta. Alternativa D, tá? Então, a alternativa D diz que a sociedade, né, da América Colonial Espanhola, ela foi fundada na lógica da conquista. Olha que a gente falou lá do Hernán Cortés, do Francisco Pizarro, né? Vamos aproveitar de qualquer vacilo, vamos dizer assim, qualquer oportunidade, qualquer brecha que a gente encontrar ali, né, em relação a esses povos, para dominá-los, né? De novo, falando aí da questão do estranhamento, que foi muito aproveitado pelos espanhóis, né? Então, vocês vejam que o objetivo da conquista era, claro, né? Não foi uma coisa assim, foi um desenvolver de... Não, estava planejado, né? Conquistar esses povos e usando a violência, né? Como está dizendo no texto da alternativa D lá, ao se fazer o uso da violência contra a população indígena para a apropriação de riquezas, né? Então, foi tudo aí, existia uma lógica de conquista e exploração, né, desse território que já era uma coisa mentalizada aí pela coroa espanhola. E o olhar também etnocêntrico, né, eurocêntrico, desculpe, o olhar eurocêntrico que coloca sempre a Europa como a grande protagonista de todos os eventos. Então, quando os europeus eles chegam nas Américas, encontram esses povos que já eram tão bem desenvolvidos politicamente, tecnologicamente, os europeus eles olham com uma certa prepotência e acham que eles povos são atrasados, que eles não eram catequizados, que eles não conheciam a fé católica, então eles mereciam passar por aquelas, como se eles tivessem que reaprender, né? Eles tinham que reaprender a viver dentro de uma sociedade, e como se eles não fossem civilizados. Acho que essa que é a questão. Até a gente está falando de América Espanhola, mas até para pegar não digo uma anedota, mas uma lenda que existe em relação à exploração portuguesa na América, que os portugueses, olhando os indígenas, falavam assim: esse povo não usa a letra L nem a letra R nas palavras, ou seja, eles não conhecem lei nem rei
Olha a associação que eles fizeram. Então, tipo, graças a Deus que nós chegamos aqui nessas terras para ensinar esses povos o que é a lei e a obediência ao rei, lá da Europa. Ou seja, como a professora Janaína falou, a visão eurocêntrica, né? Sempre aquele discurso da missão civilizatória, né? Tipo, chegamos aqui para mostrar o que é ser gente para essas pessoas, porque eles desvalorizam totalmente a cultura praticada por esses povos. Para eles não serve, até porque não é que não serve no sentido de ser uma cultura inferior, não serve no sentido da exploração da mão de obra. A gente precisa convencê-los, criarem uma cama ideológica, vamos dizer assim, para poder justificar essa exploração depois desse povo. Então, vai facilitar muito a vida do europeu, do espanhol, por exemplo, colocar esse indígena para falar espanhol, né? Para facilitar mesmo a questão da exploração. Então não tinha nada a ver com civilização, nem visando melhorar a vida dessas pessoas, porque afinal de contas os indígenas estavam aqui, ninguém chamou, né, os europeus para cá, eles que vieram, né? Então, até hoje a gente, enquanto historiadores, os profissionais das ciências humanas aí, ainda trazem essas discussões para que se desconstrua esse olhar eurocêntrico, né, que a gente consegue identificar, infelizmente, de uma forma muito fácil, até hoje, né, nas relações aí entre os descendentes dos nativos, os indígenas, e o dito branco civilizado, né, professora? Sim, até nas relações, quando nós falamos sobre o racismo estrutural, ou até a forma como as populações indígenas são tratadas na atualidade, né, no nosso tempo atual, muito vem dessa exploração, né, dos espaços que antes eram dos nativos e depois começam a ser dos europeus. Até a forma como nós hoje tratamos os povos indígenas, ela vem é uma herança cultural, né? Exatamente. Uma permanência da história. É uma permanência da história, né? Até colocando a questão, por exemplo, da Bolívia, onde nós tivemos aí durante alguns anos o presidente Evo Morales, que foi um evento no sentido de ser o primeiro presidente de origem indígena da história da República Boliviana, né? Porque ainda os descendentes de espanhóis dominavam, né, a cena política nesse país. Na Venezuela, a mesma coisa, né? Na Argentina, também, né? O indígena, o nativo, ele sofre preconceitos tal qual o negro sofre aqui no Brasil. E o indígena brasileiro também, né? Que está aí até hoje lutando por demarcação de terras, né? Sendo que quem ocupou a terra dos outros foram os portugueses, né? Porque, de novo, o indígena estava aqui vivendo a vida dele, né? Depois que os colonizadores chegaram aqui. Então, essa questão da desconstrução desse olhar eurocêntrico ainda se faz necessária. É por isso que a gente está aqui, né, professora Janaína? A função da história também é ajudar a gente a compreender o mundo dentro de uma lógica um pouco mais humanizada, né, um pouco mais cidadã. Beleza, gente? Vamos para nossas atividades complementares, então? Olha só, lá no caderno do aluno, volume 2, nas páginas 74, 75 e 76, vocês têm a proposta de atividade, que é um folheto de viagem, tá? Quem não tem o caderno do aluno em casa, tá aí o QR Code, tá? Vocês podem bater o print da tela aí e depois acessar, né? Vai vir o caderno do aluno inteiro, tá? Aí já é bom que vocês já aproveitam para as outras disciplinas aí. E nessas páginas vocês vão ter a proposta ali, as instruções para elaborar um folheto de viagem. Então, o que seria esse folheto de viagem? Lembra que lá no comecinho da aula a gente viu uma foto de Machu Picchu, né? É um ponto turístico muito requisitado aí, pessoas do mundo todo visitam, né? Todos os anos aí, né? Muitos visitantes. E vocês vão aí supor que vocês são agentes de viagem, turismólogos, e vocês vão vender um pacote de viagem, tá? E aí vocês têm que mostrar para o futuro turista, o potencial turista, os atrativos dessa cidade de Machu Picchu. Mas se você não quiser fazer de Machu Picchu, não tem problema, porque lá no caderno do aluno vocês vão ver que vão mostrar imagens de outras cidades, né?
fundadas por povos aí nativos da América, né, que também são patrimônios até hoje, são lugares interessantíssimos, e vocês, lá no folheto de viagem que vocês elaborarem, vocês vão convencer esse futuro turista por que é interessante, por que é importante conhecer esses lugares, né? Quais são os aspectos históricos que a gente consegue levantar aí desses pontos turísticos, né? E vocês vão elaborar como se fosse um folheto. Lembrando que vocês podem usar a hashtag Eu no CMSP quando vocês fizerem essa atividade no caderno. Coloca lá a fotinha do seu caderno, a hashtag Eu no CMSP, posta nas redes sociais para a gente ver o resultado do seu trabalho. Eu vou adorar conhecer, né, professora? A gente fica ansioso, a gente sente falta aqui no Centro de Mídias de ver a produção dos estudantes. Tá? E, claro, vamos utilizar a nossa atitude historiadora para fazer a pesquisa, né, a respeito dessas cidades históricas fundadas por povos nativos da América, né? Então, estão aí as premissas da atitude historiadora para nortear o trabalho de vocês. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham aproveitado, aprendido bastante coisa. Agradeço a presença de vocês aqui e continue com a nossa programação, que está bem interessante. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.